Desde pequeno, Pedro já carregava um brilho diferente nos olhos. Não era só paixão pelo futebol, era um chamado. Na rua estreita onde cresceu, a bola parecia parte do seu corpo. Cada chute, cada drible, cada queda era um capítulo de uma história que um dia seria contada nos maiores estádios do Brasil. E hoje, você está prestes a conhecer essa história como nunca ouviu antes. Mas antes de continuar, já deixa o like para ajudar esse vídeo a alcançar ainda mais torcedores rubro-negros, porque o que vem agora vai te arrepiar. E se você é Flamengo, de verdade, se inscreve aqui no canal. Isso fortalece demais o nosso trabalho e garante que você não perca nenhum dos próximos filmes que estamos preparando sobre os craques do Mengão. A infância de Pedro foi marcada por desafios. A família sempre fez de tudo para apoiar seu sonho, mas o caminho estava longe de ser fácil. Enquanto muitos garotos desistiam diante das dificuldades, Pedro escolheu o mais difícil: persistir. Ele treinava com sol forte, com chuva, cansado da escola e até nos dias em que parecia que o sonho estava longe demais. E aqui vale a pena você comentar. Você acredita que a força de vontade pode vencer qualquer obstáculo? Quero saber o que você pensa e isso também ajuda o YouTube a entregar esse vídeo para mais torcedores do Flamengo. Ainda menino, Pedro chamou a atenção pela elegância ao jogar. O toque leve, o posicionamento inteligente, a calma de um veterano e aquele faro de gol que parecia ser destino. Era questão de tempo até um grande clube perceber o que estava nascendo ali. E foi assim que ele entrou nas categorias de base, enfrentando pressão, críticas, muita concorrência e momentos em que parecia que tudo ia desandar. Houve dias em que ele pensou que não conseguiria. Mas quando você carrega nas veias a coragem dos que nasceram para o impossível, você continua. E se você chegou até aqui, isso mostra que você também é desse tipo de pessoa. Aqui não desiste. Então já se inscreve no canal, porque amanhã ou depois tem mais histórias como essa. Se eu quero muito que você faça parte dessa comunidade. A ascensão de Pedro no futebol brasileiro começou com brilho. Ele era diferente. Parecia que o campo era um palco e ele, o protagonista. Com passadas longas, olhar frio e uma técnica que encantava, Pedro começava a ganhar o respeito do país. A mídia falava dele. Os torcedores viam surgindo um novo centroavante clássico, daqueles que já não se fazem mais. Mas toda grande história tem uma parte dolorosa, e com Pedro não seria diferente. Quando ele estava no auge, mostrando ao Brasil que poderia ser um dos maiores camisas 9 da sua geração, o destino veio como um carrasco, uma lesão grave, daquelas que botam tudo em dúvida, daquelas que mudam carreiras, daquelas que mexem com a cabeça, com o emocional, com o futuro. E é nesse ponto da história que você vai ver a verdadeira força de Pedro. Ali, no silêncio do tratamento, na frustração de ver o time jogar sem poder ajudar, nas longas sessões de fisioterapia, Pedro precisou encontrar dentro de si algo que poucas pessoas têm. Não era só recuperação física, era reconstrução mental. Era provar, primeiro para ele mesmo, que ainda era capaz. E aqui eu quero te perguntar, você já passou por uma fase da vida que parecia te derrubar, mas você se levantou mais forte? Conta nos comentários. Essa troca é muito importante para a gente continuar produzindo vídeos assim. E claro, se você ainda não é inscrito, se inscreve agora para não perder a parte 2, porque é nela que a virada de Pedro começa e começa grande. A reviravolta está chegando, a superação também. E a chegada ao Flamengo, isso vai mexer com você. A lesão que interrompeu a ascensão meteórica de Pedro poderia ter sido o fim. Muitos jogadores, depois de uma ruptura assim, nunca mais recuperam o brilho. Mas enquanto os meses passavam, enquanto o país inteiro começava a esquecer aquele camisa 9 promissor, Pedro estava em silêncio preparando o renascimento. E antes de continuar, já deixa o like nesse vídeo, porque essa parte da história é uma das mais emocionantes. E se você ainda não se inscreveu, não perde tempo. Se inscreve agora para fortalecer o canal e para que o YouTube continue recomendando para você essa série completa de histórias dos jogadores do Mengão. Agora vamos voltar ao momento em que tudo começou a mudar. No centro de fisioterapia, Pedro fazia movimentos simples que antes eram automáticos. Levantar, apoiar, dobrar, esticar. Nada disso parecia futebol. Mas ali estava sendo formado, peça por peça, o atleta que voltaria ainda mais completo. A dor era constante, a incerteza era grande, mas a determinação, essa era gigantesca. E comenta aqui, você acredita que as maiores vitórias nascem das maiores dificuldades? Quero ver a opinião da nação rubro-negra nos comentários.
Isso também ajuda esse vídeo a chegar a mais torcedores apaixonados como você. O tempo passa diferente para quem sofre. Pedro via jogos pela televisão e imaginava como seria estar lá dentro de novo. Ele lembrava dos gols que marcou, das críticas que recebeu, das promessas que ainda não tinha cumprido, e fazia um juramento silencioso: vou voltar, e vou voltar mais forte. E voltou. O retorno foi cuidadosamente calculado. Mas quando ele entrou em campo novamente, o Brasil notou uma diferença. O jovem talentoso ainda estava lá, mas agora tinha algo novo: maturidade. A lesão, em vez de quebrá-lo, tinha moldado um jogador mais frio, mais consciente, mais letal. Mesmo assim, o caminho até o estrelato não seria imediato. E aqui começa uma das partes mais importantes da jornada de Pedro: a fase no exterior. Quando foi transferido para um gigante europeu, muitos achavam que aquele seria o passo definitivo. Mas o destino tinha planos diferentes. O clube não deu sequência, não ofereceu minutos, não desenvolveu o jogador como deveria. Era como se Pedro estivesse preso em uma vitrine, brilhante, mas intocável, sem ritmo, sem espaço e longe do país. Ele começou a sentir um vazio. Era como se o sonho estivesse ali, mas fora do alcance. E aqui eu quero te perguntar de verdade: você já se sentiu no lugar certo, na hora errada, sem poder mostrar quem você realmente é? Se sim, comenta aí, eu quero conhecer sua história também. Foi então que surgiu um momento que mudaria tudo: um telefonema, uma possibilidade, uma chance que parecia impossível meses antes. O Flamengo. O clube que Pedro via desde pequeno, o clube da paixão da família, o clube da nação mais gigante do mundo. A oportunidade de voltar ao Brasil, de jogar em um time que buscava um camisa 9 com suas características e, principalmente, a chance de renascer. Mas ainda havia dúvidas. Será que ele conseguiria recuperar o protagonismo? Será que teria espaço em um elenco tão forte? Será que a nação acreditaria nele? O que ele não sabia é que, naquele exato momento, milhões de torcedores estavam esperando justamente por isso: um atacante com técnica, inteligência e instinto matador. E é aqui que eu peço: se você estava animado quando Pedro chegou ao Flamengo, deixa o like agora só para eu saber quantos de vocês acreditaram. Desde o começo, a chegada ao ninho do Urubu foi um divisor de águas. Era como se ele tivesse finalmente encontrado o lugar onde sua história realmente deveria acontecer. O vestiário o recebeu bem. A torcida o abraçou imediatamente. E Pedro, com aquele jeito calado, sorriso tímido, começou a mostrar nos treinos algo que os companheiros perceberam rapidamente. Ele estava pronto para reescrever o próprio destino, pronto para ser protagonista, pronto para viver o auge. E é exatamente isso que você vai ver na parte 3, a mais emocionante de todas. Os gols, os títulos, o amor da torcida, as polêmicas, as decisões difíceis, a consagração, tudo até o dia 28 de novembro de 2025. Então, antes de ir, se inscreve agora no canal, não perde a parte 3. Ela é simplesmente imperdível. Quando Pedro chegou ao Flamengo, ainda havia dúvidas, claro. Sempre há. Mas bastaram poucos toques na bola, poucos minutos em campo, para a nação perceber que ali não era apenas mais um atacante. Era o início de uma nova era. E antes de continuar, já deixa o like nesse vídeo, porque agora chegamos no capítulo mais emocionante dessa história. E se você ainda não se inscreveu, se inscreve agora, ajuda demais o canal a crescer e garante que você não vai perder as próximas histórias épicas dos jogadores do Mengão. Pedro não explode, ele amadurece. Ele cresce e ele floresce. E foi isso que aconteceu no Flamengo. Logo nas primeiras partidas, mostrou a marca registrada: frieza, técnica, domínio limpo, finalização de manual. Um atacante que parecia jogar em câmera lenta, mas que sempre finalizava antes do zagueiro perceber o que estava acontecendo. A torcida começou a sentir algo diferente. Esse cara tem estrela, e tem mesmo. Os gols começaram a vir. Gols importantes, decisivos, lindos, do jeito que a arquibancada gosta. Pedro virou solução, virou arma, virou peça indispensável. E quando o time precisava de alguém para resolver, era para ele que olhavam. E aproveita e comenta aí, qual foi o gol do Pedro que mais te marcou até hoje? Isso ajuda demais o vídeo a alcançar mais torcedores apaixonados como você. A consagração internacional veio rápido. Libertadores, Copa do Brasil, Brasileirão. Pedro marcou seu nome nos títulos mais pesados que um jogador pode conquistar no continente. Gols na final, gols na semi, gols no momento em que parecia não haver mais caminho.
O Brasil todo assistia e dizia: esse camisa 9 nasceu para decidir. Mas como toda história gigante, a trajetória de Pedro no Flamengo também teve sombras. Momentos de descontentamento, briga por posição, períodos no banco, críticas da imprensa, debates intermináveis nas redes sociais. Ele poderia ter pedido para sair, poderia ter desistido. Mas não, ele ficou e se reinventou. E é aqui que eu peço de verdade: se você acredita que quem fica para lutar merece respeito, já deixa o like agora. Você fortalece o canal e ainda mostra para o algoritmo que o Flamengo tem a torcida mais engajada do YouTube, com Jorge Sampaoli, com Tite, com diversos técnicos. Pedro viveu altos e baixos, mas nunca deixou de entregar aquilo que o distingue. O gol, chegou à seleção brasileira, marcou, convenceu, mostrou que, mesmo sem ser aquele atacante típico de força física, sua inteligência e precisão eram suficientes para colocá-lo entre os melhores do país. O auge técnico de Pedro no Flamengo veio entre 2022 e 2024, mas o que poucos esperavam é que ele continuaria sendo decisivo até 2025, mostrando longevidade, maturidade e uma capacidade rara de se adaptar a qualquer esquema. Em 2025, com o time passando por reformulações, Pedro se transformou no pilar ofensivo. Gols em clássicos, gols em mata-mata, gols que tiravam o Flamengo do desespero e colocavam o time de volta no trilho. E você aí do outro lado, sabe bem como a nação reage a cada gol dele. A explosão, o grito preso na garganta, a emoção de ver aquele chute cruzado, o giro rápido, a finalização precisa, o abraço coletivo na arquibancada. Mas aqui vai uma parte importante da história: Pedro não é um jogador que vive só de gols. Ele vive de propósito. Ele quer marcar época, quer ser lembrado, quer escrever o próprio nome na história como um dos maiores camisas 9 que já passaram pelo Flamengo. E a verdade, ele já conseguiu. A essa altura, em 28 de novembro de 2025, Pedro tem mais de 150 gols pelo Flamengo, títulos continentais e nacionais, gols históricos em clássicos, jogos decisivos marcando sua assinatura, respeito de torcedores, jogadores e treinadores, e acima de tudo, uma relação especial com a torcida, uma relação construída com suor, talento, humildade e, principalmente, entrega. Agora, antes de eu te contar o final, já se inscreve no canal. Assim você continua recebendo vídeos como esse e histórias profundas, emocionantes e completas dos jogadores que fizeram e fazem a história do Mengão. Porque a história de Pedro no Flamengo ainda não terminou. E é isso que torna tudo ainda mais incrível. Ele chega ao fim de 2025 mais maduro, mais consciente, mais decisivo. Um jogador que inspira jovens, que ora a camisa e que mostra que, às vezes, o caminho difícil é o que leva ao destino certo. Pedro é, sem sombra de dúvida, um dos maiores camisas 9 que passaram pelo Flamengo no século. E sua história ainda está sendo escrita. Cada gol, cada título, cada explosão da nação. E agora eu quero que você comente aqui embaixo: Pedro já pode ser considerado um ídolo do Flamengo? Quero saber a opinião da galera, porque esse debate é gigante dentro da torcida. E claro, deixa o like, compartilha com um amigo rubro-negro e não esquece de se inscrever para ajudar esse canal a crescer cada vez mais. Obrigado por assistir até o fim e até a próxima história épica do Mengão. Saudações rubro-negras!